Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Sandiro Sodré, sou analista de acompanhamento do CIE Pernambuco e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema que é extremamente relevante, sempre foi relevante e, sobretudo, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, é um grande diferencial. Então, para a aula da formação continuada, hoje a gente vai falar sobre como usar a criatividade como diferencial competitivo. A gente está vendo, nesse momento de pandemia, que as pessoas precisam se reinventar. E essa reinvenção, ela está totalmente ligada com a questão da criatividade. Mas se você acha que não é uma pessoa criativa, pode esquecer que aqui a gente vai compreender o que significa ter criatividade e, principalmente, como utilizá-la a nosso favor. Vamos começar? Bom, para essa aula da formação, eu trouxe algumas palavras que vão permear a nossa conversa, né? Então, além de criatividade, a gente vai falar sobre inovação, sobre trabalho, sobre competição e sobre pandemia. Então, a gente juntou um mix dessas palavras para que a gente compreenda qual a importância delas, não só necessariamente no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal, porque tudo isso que a gente vai falar aqui vai servir, obviamente, para o seu desenvolvimento profissional, mas também para o seu desenvolvimento pessoal, né? É uma mudança de vida. Bom, e para começar, eu trouxe uma reflexão para que a gente comece a entender qual é essa relação entre criatividade e inovação, né? E aí, criatividade é pensar em coisas novas. E inovação é fazer coisas novas. Ou seja, a gente percebe que essas duas palavras elas estão totalmente conectadas. Então, para você inovar, antecipadamente, você precisa criar. E não adianta você criar, ou seja, não adianta você pensar e não colocar em prática. Então, sempre que a gente ouvir uma expressão que se refere à inovação, a gente precisa compreender que antes da inovação vem a criação, ou seja, vem o pensamento. Então, eu penso primeiro e coloco em prática depois. Esse colocar em prática é o que a gente chama de inovação. Mas a gente vai esmiuçar um pouco mais esses conceitos. E aí eu trouxe para vocês exatamente uma explicação mais conceitual para que a gente, inclusive, possa até trazer autores que são referências nesse assunto. Então, vamos lá. Segundo Dantas, a criatividade é a capacidade que uma pessoa tem de imaginar, inventar e realizar algo novo e original. Criatividade não é um dom, e sim uma consequência de quem busca informação, de quem é curioso acerca de novidades e sensíveis a elas. Ou seja, todo mundo pode ser criativo, porque todo mundo gosta de imaginar, ou todo mundo pode imaginar, todo mundo pode inventar e todo mundo pode realizar algo novo. Então, a criatividade é exatamente essa consequência de quem busca informação. Olha, ser ousado, não ter medo de arriscar, anotar pelo menos uma ideia por dia, por mais banal que seja essa ideia, ouvir o que as pessoas pensam, entre outras ações, são importantes para o desenvolvimento da criatividade. Então, veja, todo mundo faz isso, né? Então, ou todo mundo pode fazer isso. Então, todo mundo pode anotar uma ideia, todo mundo pode conversar, todo mundo pode tentar arriscar. Então, essas habilidades, elas fazem parte do que é ser criativo. Agora, é importante ressaltar que a criatividade, ela caminha lado a lado com o erro. Por isso, o fato de errar não deve ser desesperador ou desanimador, pois com o erro se aprende e errando conquistamos sabedoria, que é capaz de tornar um homem simples em um criativo brilhante. Gente, ser criativo não significa que você não vai passar por erros. O erro ele faz parte do processo de aprendizagem. Então, é normal que a gente erre, principalmente no processo criativo, porque é algo novo, é algo que a gente está arriscando, é algo que a gente está começando pela primeira vez. Então, a característica do erro faz parte desse processo de aprendizagem. Claro que a gente precisa aprender com o erro. Então, se eu fiz algo arriscado que não deu certo, isso não significa que eu não possa fazer de novo. Posso, mas utilizando agora outras estratégias ou utilizando um outro caminho. Porque isso é que vai fazer o diferencial.
muitas vezes aquela ideia ela se torna concreta, porque apesar dos erros que foram surgindo ao longo dessa ideia, esses erros eles foram sendo transformados em aprendizado, no processo de aprendizagem. Então, isso é que vai fazer essa diferença. Óbvio que não é pela primeira vez que você vai acertar, mas isso também não é uma regra, né? Você pode acertar pela primeira vez, mas o que é importante a gente ressaltar é que o erro ele faz realmente parte desse processo. E aí, já inovar significa a necessidade de colocar em prática caminhos ou estratégias diferentes aos habituais meios para atingir determinado objetivo. Inovar nada mais é do que sistematizar, sejam ideias, processos, ferramentas ou serviços. Ou seja, a ideia da inovação é a criação colocada em prática. Então, não adianta você pensar, não adianta você ter todas essas habilidades que a gente acabou de falar. Então, você pensar, você ser ousado, você arriscar, você conversar com as pessoas, você mudar o seu comportamento a partir das experiências, se no final você não consegue colocar isso em prática. Então, você não está inovando. E num mundo extremamente competitivo, quem tem essas características de ser criativo e ser inovador vai sair na frente. Então, o que fica claro é que qualquer um pode ser, qualquer um tem essa possibilidade de ser criativo e inovador. Basta seguir essas orientações. E lá na frente, a gente vai falar um pouco de como ser criativo. Então, trazer dicas para vocês de como ser criativo. Mas lembrem-se, a gente não nasce criativo, a gente se torna. Então, qualquer um pode ser. Eu trouxe para vocês essa imagem aí do Thomas Edison, essa imagem seguida da frase, para que reforce tudo isso que a gente acabou de falar, né? Então, o gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. É exatamente o que a gente acabou de ressaltar. Não adianta a gente ter as ideias e não colocá-las em prática. Se eu não coloco em prática, outra pessoa vem e coloca. E aí aquela ideia que, de repente, poderia ter até ser um diferencial na minha vida, perpassa pelo fato de simplesmente eu ficar ocioso ou eu não ter essa proatividade de colocá-la em prática. E o Thomas Edison é uma referência nisso porque ele errou várias vezes até conseguir alcançar o objetivo dele, mas para cada erro foi um aprendizado, né? Tem uma frase que ele traz exatamente sobre a importância de que a quantidade de vezes que ele errou serviu de aprendizado para que ele não fizesse de novo. Então, se ele errou 99 vezes, significa que ele sabe que daquelas 99 ele não vai repetir, porque nenhuma deu certo. Mas tem uma característica dele continuar, dele não parar, né? Então, ele soube que o erro fez parte do processo de aprendizagem. E aonde foi que ele chegou, né? Bom, eu quero tratar com vocês essas duas palavras que são similares, mas de contextos completamente diferentes. E aí eu quero fazer uma metáfora aqui com quem gosta de jogar videogame. Normalmente, quando os meninos, as meninas, enfim, os jovens, ou as pessoas, né, de modo geral, que gostam de jogar videogame e passam de um estágio para o outro, dependendo do jogo que você jogue, o estágio o estágio a seguir ele se torna mais desafiador do que o estágio anterior, né? Agora veja que interessante, quando a gente entende que a nossa vida ela vai passar por dificuldades, normalmente a gente tende a desistir ou normalmente a gente tende a dar um passo para trás, porque isso é natural. O que é difícil a gente não quer seguir adiante, não é? Se é difícil, por que eu vou dar continuidade? Eu vou desperdiçar tempo, eu vou desperdiçar energia, então eu prefiro não seguir adiante. Agora, se eu trocar essa ideia da dificuldade por desafios, isso passa a ser algo estimulador. Então, é exatamente essa proposta, por exemplo, que eu falei do videogame. Então, quando o jogador ele vai para o estágio seguinte, ele não vai pensando que o estágio seguinte é difícil, embora ele saiba. Mas ele sabe que o estágio seguinte é desafiador. Por isso que ele continua. Então, ele tem esse estímulo.
E eu trouxe exatamente essa reflexão para que a gente comece a compreender que o processo criativo ele não é ou não pode ser difícil, ou você não pode internalizar que ele é difícil, mas você precisa internalizar que ele é desafiador. Ele vai te estimular a seguir adiante. Então, vamos, nesse processo criativo, começar a não fazer referência àquilo que é difícil, mas sim àquilo que é desafiador. Veja, a proposta, ela parece ser igual, mas na prática ela é diferente, porque isso vai mexer com o teu emocional, isso vai mexer com o teu cognitivo. Então, se for difícil, você não vai querer dar continuidade. Mas se for desafiador, sim. Então, esse é, inclusive, uma das características do processo criativo. A gente sabe que fácil não é, mas sendo desafiador, eu tenho interesse e eu continuo em frente. E eu trouxe para vocês uma pesquisa que foi divulgada no Instituto em Nova York, que apresenta quais são as habilidades que as empresas mais buscam no profissional do século XXI. E essa pesquisa, ela traz uma informação extremamente relevante, porque das 3 primeiras habilidades, trabalho em equipe, resolução de problemas e criatividade, são habilidades que a gente não aprende na escola de forma curricular. Então, não existe uma matéria para trabalho em equipe, não existe uma matéria para resolução de problemas, não existe uma matéria, uma disciplina para criatividade, né? Isso aí a gente vai aprender na prática. As outras não. As outras são matemática, ciências naturais, economia, história e geografia. Essas habilidades, as empresas elas acham importantes, sim. E são habilidades ou são conteúdos trabalhados na escola. Mas o que as empresas mais priorizam são aquelas habilidades em que a gente não consegue aprender na escola, que vai ser de acordo com a nossa experiência, vai ser de acordo com a nossa expertise. E entre essas habilidades, as que se destacam são essas 3, né? Trabalho em equipe. Veja, trabalho em equipe é desafiador, não é difícil, tá? É desafiador. Por quê? Porque as pessoas elas pensam diferentes, elas agem diferente. Mas a estratégia de você trabalhar em equipe está exatamente em você saber harmonizar o teu perfil com o perfil do outro em prol de um mesmo objetivo. Muitas vezes não. Na maioria das vezes, vai ser exatamente na diferença que a gente vai aprender. Então, é importante a gente ouvir o outro e também é importante a gente se fazer ouvir. É importante a gente compreender o outro, é importante a gente utilizar essa empatia, não só se colocar no lugar do outro, mas também compreender o porquê do outro pensa daquela forma, para que a gente possa entender e se entender. Então, trabalho em equipe tem esse desafio de ser extremamente difícil, não vou utilizar a palavra difícil, né? Mas é desafiador exatamente por isso, porque nem sempre a gente está pronto para poder compreender o outro, mas a gente precisa. O segundo ponto é a resolução de problemas. Veja, a resolução de problemas não é necessariamente especificamente você resolver um problema, mas você ter a proatividade de querer resolver. Isso é um grande diferencial, por quê? Porque nenhuma empresa, ela vai esperar do funcionário uma atitude passiva. Pelo contrário, ela vai querer exatamente que aquele funcionário ele traga soluções para que aquele problema seja resolvido. E a gente não está falando, por exemplo, de problemas matemáticos. A gente está falando de qualquer tipo de problema que pode ser solucionado através dessa postura proativa do funcionário. Então, esse funcionário, para a resolução de problemas, ele precisa ter essa característica de querer resolver. Saber resolver o problema tem tudo a ver com o terceiro tópico, que é a criatividade. Então, para a gente poder resolver um problema, a gente precisa saber como conduzir. E a gente só sabe a partir do momento que a gente começa a estudar, que a gente começa a conhecer, que a gente começa a refletir, que a gente começa a interagir. Então, veja que interessante. Essas 3 habilidades, trabalho em equipe, resolução de problemas e criatividade, são habilidades que o ser humano, por si só, ele desenvolve na experiência, na prática. Não são habilidades ou não são conteúdos trabalhados na escola. Por isso, é extremamente importante você se autoconhecer, você se analisar e você perceber
quais são os desafios pelos quais você vai passar e utilizar isso como uma ferramenta de aprendizagem mesmo, né? E aí eu trouxe exatamente esse gráfico para mostrar que dessas 3 habilidades, a criatividade faz parte. Bom, como proposta para essa aula, para essa formação continuada, eu trouxe uma relação aí da criatividade junto com o empreendedorismo, para a gente entender o que aconteceu durante essa pandemia, né? E, na verdade, a gente sabe que muitas pessoas perderam empregos. Vocês, inclusive, jovens aprendizes que estão na empresa, podem ter a possibilidade de serem contratados, e isso é extremamente importante, porque você vai mostrar o seu diferencial. E esse diferencial, gente, tem que ser uma coisa bastante específica. Porque se você for igual a todo mundo, qual vai ser o teu diferencial, né? Como é que você vai mostrar para a empresa que vale a pena você ser contratado? Então, a pandemia, ela, de uma certa maneira, ela impulsionou as pessoas a serem mais criativas, a serem mais empreendedoras. Claro que isso tem a ver com uma questão de necessidade, né? Então, eu perdi meu emprego, eu preciso trabalhar, de repente eu não consigo um trabalho formal, mas eu preciso utilizar o que eu tenho ao meu favor. E aí eu vou utilizar a criatividade para empreender naquilo que eu sei que eu posso obter sucesso. E a ideia da gente trazer o empreendedorismo junto com a criatividade para o momento da pandemia é exatamente para influenciar você, aprendiz, a criar o seu próprio negócio, né? Ou a você mudar sua postura na empresa a ponto de você ser contratado, a ponto, inclusive, de você galgar outros cargos possíveis dentro da organização no qual você está inserido. Então, vamos lá. De acordo com estimativas da pesquisa global, a GEM, a sigla em inglês, em parceria aí com o Sebrae, realizada anualmente, em 2002, em função da pandemia do novo coronavírus, o grupo de empreendedores iniciais atingiu um novo recorde histórico com uma proporção de 25% da população adulta. O que é que esse dado mostra? O próprio Sebrae já informou que o Brasil é um dos, se não o país mais empreendedor do mundo. E exatamente em função da pandemia, a gente se tornou mais empreendedor por isso, né? E aí você tem uma população de 25% que empreende, é muita coisa. Agora, não é só empreender. É você empreender, é você criar o seu negócio, mas principalmente você manter esse negócio. O grande desafio não é a dificuldade, o grande desafio é exatamente você manter esse negócio. Mas a criatividade, ela está aí exatamente para poder te ajudar. Bom, primeiramente, a gente precisa esquecer a ideia de que não tem aptidão para ser criativo, né? Isso a gente já falou já no comecinho da aula. Então, todo mundo pode sim ser criativo. Criatividade não é uma habilidade que você nasce com ela. Você desenvolve através daquelas estratégias que aqui a gente falou, né? Você estudar, você anotar ideias, você conhecer pessoas, você passar por experiências. Tudo isso vai fazer com que você se torne uma pessoa criativa. Quando alguma ação que criamos não dá certo, a gente tende a achar que a gente não possui a expertise, ou seja, a experiência de trabalhar com a criatividade. A gente já falou sobre isso. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, não é no primeiro erro que a gente vai desistir. Entendam o erro como desafio. Então, se eu errei, eu já sei que daquela forma eu não posso fazer de novo. E aí eu vou utilizar uma outra forma, uma outra estratégia. Bom, no entanto, arriscar, errar e aprender faz parte aí do desenvolvimento de tornar-se criativo. A criatividade é construída por meio de experiências pessoais e no âmbito profissional. Então, só reforça aquilo que a gente já comentou, né? Então, é preciso você arriscar, é preciso você errar e é preciso você aprender. Esse conjunto vai fazer com que você se torne experiente e essa experiência ela vai ajudar nas próximas criações que você tiver, né? E exatamente em função disso, eu trouxe para vocês alguns exemplos de pessoas que empreenderam de forma criativa na pandemia. Então, isso serve, inclusive, para você que está nos assistindo, entender que você também pode empreender. E esse empreendimento, gente, dependendo, inclusive, da atividade que você desenvolva, pode ser paralelo com a empresa. Então, você pode trabalhar na empresa durante o dia e, no final de semana, você
ter o seu negócio, empreender, ser criativo cada vez mais, se você quiser aumentar a sua renda. O seu contrato terminou com a empresa e você não foi contratado, então vamos utilizar a criatividade, vamos estudar no que eu tenho conhecimento ou no que o mercado busca, ser criativo em relação a isso e empreender. Então, aqui a gente vai ter várias oportunidades de fazer com que você se desenvolva. E aí eu quero apresentar algumas delas para vocês. A primeira delas algumas desses empreendimentos têm mais a ver com a questão do ramo da alimentação, mas não são todas não, tá? Bom, a primeira delas é essa empresa chamada TQ Real, né? É um venezuelano, ele aproveitou os conhecimentos gastronômicos dele da cultura venezuelana e trouxe essa comida, né? É uma espécie, é um salgado, para a gente é como se fosse uma espécie de canudinho, mas ele adaptou ao gosto do brasileiro e trouxe essa novidade. Então, ele utilizou esse processo criativo, né, de trazer algo da cultura gastronômica do país no qual ele é de origem, fez esse processo de adaptação e inovou, né? E aí criou esse doce, né, esse salgado, na verdade, que é chamado, acho que é tequi. O segundo exemplo é a Surpreenda Delivery, né? A empresa atende aí na cidade de São Paulo e produz cestas gourmet, presenteáveis. O interessante dessa cesta é o seguinte, você pode fazer a adaptação necessária de acordo com o teu cliente, né? Essa aqui é uma cesta de café da manhã, mas você pode fazer cesta de happy hours, você pode fazer kits de queijos e vinhos, você pode adaptar a necessidade do teu cliente. Quando eu estava pesquisando algumas desses exemplos, inclusive especificamente nesse da sexta, eu ainda pensei que o jovem que quiser empreender, não necessariamente esse exemplo no ramo gastronômico, pode, por exemplo, criar uma cesta para presentear uma pessoa que é muito fã de um determinado clube de futebol. Então, você pode colocar utensílios que se remetam ao time de futebol que essa pessoa gosta. Então, veja a infinidade aí de opções que você tem. Você quer presentear uma pessoa que está em home office? Então, vamos montar essa cesta com objetos que normalmente a pessoa vai precisar utilizar estando em home office. Não necessariamente só na parte gastronômica. Esse exemplo aqui é a cesta utilizada em relação à questão da gastronomia. Mas você pode utilizar, né, de várias outras formas. Bom, o terceiro é aí o personal com arroba, né? O que é isso? Após fechar a academia e personal em funcionamento por 20 anos e contrair uma dívida de R$ 500 mil, o empresário Helder Montenegro lançou a microfranquia personal voltada para educadores físicos e aula online. O investimento inicial foi de R$ 120 mil e no primeiro dia de vendas a plataforma registrou recorde no setor de franquias do país. Hoje já são 252 franqueados cadastrados. Veja que interessante. Então, o Helder, ele inovou nesse processo de atividade online a partir da ideia que ele teve, né? Então, a academia fechou, as pessoas não estavam mais indo fazer suas atividades físicas em função da pandemia, mas ele utilizou esse processo criativo, né, de pensar em como continuar dando aulas de forma agora online, e essa criação ele transformou em realidade através da inovação. Tanto que no primeiro momento, no primeiro dia, então várias pessoas já se cadastraram e ele conseguiu manter o seu emprego, agora inovando de uma outra forma, né? O outro exemplo que eu trouxe já é um exemplo mais comum, né? Nesse exemplo aqui é o Burger do João. Mas aí eu trouxe de forma específica esse exemplo só para mostrar para vocês o seguinte. Com R$ 200 no banco e o contrato de trabalho suspenso, João Ferreira decidiu investir em ingredientes para fazer hambúrgueres com a esposa e o filho. Veja bem, ele só tinha R$ 200. Então, ele utilizou esse dinheiro, né, para investir em algo extremamente criativo e inovou, né? Então, ele pensou, ele teve a ideia de criar um hambúrguer e nessa ideia ele colocou em prática com apenas R$ 200, tá? Ele começou a vender no condomínio onde ele morava, mas esse empreendimento deu tão certo
que ele agora ele atende outros condomínios, outros bairros, né? Esse exemplo, se eu não me engano, em Minas Gerais. Mas, né, a gente pode fazer qualquer processo de adaptação aqui em Pernambuco, né? Inclusive aí no seu bairro. Então, se você quiser e se você tiver esse espírito empreendedor, inovador, você também pode fazer igual o João Ferreira fez, né? Então, ele começou fazendo num condomínio dele, e deu a ideia, deu tão certo que ele expandiu para outros. Algo que eu trouxe de forma mais específica nesse penúltimo exemplo foi a Miscelândia, né? Bom, após ficar sem trabalho da noite para o dia por conta da pandemia, a produtora Raquel Leão percebeu novos comportamentos sociais gerados pelo isolamento, ressignificância e cuidados pessoais com a casa. O que foi que Raquel fez? Ela utilizou o conhecimento que ela tinha nessa área de plantas e começou a vender plantas específicas para quem mora em apartamento, né? Ou para quem mora em casas que não tem tantos espaços. Veja, foi uma ideia extremamente criativa, ela aproveitou o que ela tinha de conhecimento e colocou em prática. Então, utilizando exatamente o momento da pandemia, as pessoas estão mais em casa, às vezes você não tem muita coisa para fazer, ou você fica ocioso, ou às vezes você até tem coisas para fazer, mas você não tem um estímulo para fazer. E aí ela teve essa ideia de começar a comercializar essas plantas, né, específicas para dentro de casa, e para algumas pessoas isso se tornou um hobby. Então, quem não tinha habilidade, por exemplo, para trabalhar com plantas, né, começou a desenvolver essa habilidade. E isso em função exatamente dessa ideia criativa que a Raquel teve, né? Então, ela começou a comercializar essas plantas, né, especificamente para ambientes pequenos, e deu tão certo que a ideia se expandiu. E, para finalizar, a família Mandotti, né, tinha um bistrô aí italiano, idealizado aí pela Viviane, e ela começou a diversificar o mix de produtos dela através de cremes, para gerar uma renda extra, né? Então, a mãe já fazia isso, e aí ela aproveitou essa ideia da criação desses cremes, dessas sopas, para poder comercializar. Deu tão certo que hoje a família não vende só sopa, não vende só creme. Faz agora molhos, pães, massas. Então, ela diversificou esse produto. Esses exemplos que eu trouxe são exemplos comuns que qualquer pessoa pode fazer. Claro, de acordo com o conhecimento que você tem, né? Mas veja, são exemplos criativos que qualquer pessoa pode inovar. Então, basta você ter um pouco de conhecimento, especificamente o rapaz da academia não, porque ele precisa ter um conhecimento muito mais técnico, né? Ele precisa ser profissional da área da educação física. Mas mesmo você que é profissional da área da educação física e quiser empreender, aqui está uma grande ideia. Ou as outras oportunidades de empreendimento são extremamente passíveis para todo mundo, né? A ideia da cesta, a ideia de você criar um hambúrguer, se sua mãe cozinha muito bem, por que não empreender, por exemplo, sobre a questão de sopas e cremes, entre outras coisas. Então, essa ideia criativa, né, tornou-se realidade exatamente a partir do processo de inovação. Bom, agora, por outro lado, antes de eu falar para vocês sobre os pontos positivos, ou o que a gente precisa ter em relação à questão da criatividade, eu quero trazer para vocês, primeiro, para dar um choque de realidade, o que a gente não deve fazer. E isso é extremamente importante, porque a gente já começa a ter uma outra compreensão, né? Então, eu trouxe para vocês essas 6 atitudes que matam a criatividade, né? Primeira delas, ficar preso à rotina. Então, para ser criativo, você tem que fazer algo diferente, né? Então, você tem que pensar algo que seja diferente de tudo aquilo que você já viu, ou de tudo aquilo que as pessoas estão acostumadas a verem, né? Então, se você está muito preso à rotina, vai ser difícil você ter uma ideia criativa, né? Segundo passo, ter medo de errar. A gente já falou sobre isso. Então, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Não é uma certeza que você vai errar, mas você não pode desistir a partir do primeiro erro. E lembre que o erro ele vai fazer com que você aprenda. Terceiro ponto, sofrer aí a síndrome do apego. Ou seja, o que é isso? Você está muito fixo em uma ideia
e você não abre mão dessa ideia. Veja, não significa que isso não seja ruim, mas se você já tentou várias formas para implementar aquela ideia e não deu certo, então que tal se você agora começasse a pensar sobre uma outra ideia criativa, né? Se você se permanecer muito numa determinada ideia e você está vendo que aquela ideia não está surgindo, né? E não tem uma outra possibilidade de você criar algo, então é importante você desapegar. É diferente, por exemplo, do exemplo de Thomas Edison, né? Então, ele tentou várias vezes. Mas por que ele tentou várias vezes? Porque ele via que a cada erro surgia uma nova tentativa. É diferente, cuidado para a gente não confundir. Nesse caso aqui da síndrome do apego, é aquela situação em que você já tentou várias vezes, você não vê mais outra saída, mas você continua naquele erro ou naquela ideia fixa. Isso aí vai fazer com que você perca seu tempo e você vai perder, de repente, até dinheiro, investimento, energia, né? Bom, quarto, manter o foco na realização. Então, não adianta você ter tudo planejado, não adianta você ter essa ideia criativa, tirou tudo da sua cabeça, colocou no papel, e na prática você não seguir adiante. Então, na verdade, você só está indo até a metade do caminho, né? Então, sistematizou tudo, planejou tudo, agora você vai partir para o ataque, agora você vai colocar exatamente essa ideia em prática, né? Bom, quinto, ficar à espera da ideia genial. Veja, nesses exemplos que eu acabei de dar, vocês, jovens, provavelmente devem conhecer várias pessoas que, por exemplo, trabalham com cestas, trabalham com hamburgueria, trabalham com algum tipo de comida. Então, não adianta você ficar pensando em criar uma ideia que ninguém nunca no mundo teve, porque provavelmente você vai ter uma grande dificuldade em relação a isso. Não significa que não possa haver, mas você vai ter uma grande dificuldade. E veja, o mundo, ele não espera, né? Então, enquanto você está aguardando surgir uma ideia super criativa, tem outras pessoas que estão adaptando outras ideias e nessa adaptação estão tendo sucesso. Exatamente como a gente acabou de ver. Então, não se apeguem à ideia de que eu quero criar algo totalmente inovador que nunca ninguém criou. Você pode até conseguir, claro, mas você também pode demorar muito tempo para conseguir e aí a vida, como eu falei, não espera, né? E sempre ter essa desculpa de nunca ter tempo. Todo mundo que empreende precisa administrar o tempo. O tempo é um só para todo mundo. Todo mundo vai ter 24 horas por dia. Agora, a forma como você vai otimizar, a forma como você vai planejar o seu tempo é que vai ser diferente. Então, essa ideia de não ter tempo, para quem pensa em ser criativo, para quem pensa em empreender, é um desastre. Porque você vai precisar ter tempo, você vai precisar dispor de energia, você vai precisar estudar, você vai precisar compreender tudo aquilo que você precisa colocar em prática, e para isso o tempo ele vai ser extremamente necessário. Agora, não desperdice o seu tempo com exatamente essas ideias que vão matar a criatividade. E aí, por outro lado, a gente vai trazer dicas de como você ser criativo exatamente nesse mundo que é extremamente competitivo. E aí eu trouxe para vocês 10 dicas. Vou fazer a explanação de forma geral, mas no contexto desse slide está exatamente a especificação de cada uma delas, tá certo? Bom, primeiro tópico, questionar, né? Questionar é você exatamente trazer para si essa reflexão. O que está dando certo, o que não está dando, o que pode melhorar, né? Quais são as ameaças que eu tenho, quais são as fraquezas que eu tenho, mas quais são os pontos fortes que eu tenho. Então, a ideia de você questionar é você se incomodar. E na medida que você questiona, gera dúvida, e a dúvida gera o quê? Gera uma resposta, né? Então, se você questiona, você vai em busca de respostas. E quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ser você administrar essa ideia criativa e colocá-la em prática, né? O segundo tópico, né? Estimular, né? Gente, estimular a criatividade é extremamente importante, mas não precisa ser só necessariamente no trabalho, tá? Então, por exemplo, ver um filme, você comprar algo diferente na feira, você praticar aí o hobby que você mais gosta, ou seja, você utilizar todas as situações possíveis para você fazer algo diferente. Então, não pensem que o processo criativo, por exemplo, no ambiente de trabalho, se dá
Você sentado, né, numa cadeira, né, com os braços apoiados na mesa e pensando, meu Deus, eu preciso ser criativo. Muitas vezes, essa postura aqui vai ser tão opressora que você não vai conseguir, naquele momento, ter uma ideia criativa. Mas se você estimular essa sua criatividade através de outras opções, como, por exemplo, eu vou ver um filme, eu vou sair, eu vou conversar com um amigo, isso vai te ajudar a desopilar, e aí esse processo criativo, ou essa ideia criativa, ela pode surgir, de repente, do nada. Não é que não seja do nada, né? Na verdade, você está trabalhando o teu cérebro para isso, mas você não está se oprimindo para que naquele momento você precise ter a ideia. Ela pode surgir, de repente, você tomando banho, você conversando com alguém, você vendo um filme, e aí surgiu a ideia e você, corre logo para anotar, certo? Isso que eu acabei de falar tem tudo a ver com o terceiro tópico, que é a ideia do não forçar, né? Então, não adianta você ficar insistindo em criar uma determinada ideia no momento em que você não está pronto para isso, né? Então, não adianta forçar, né? Se você é chamado para dar uma ideia e naquele momento você não consegue contextualizar, você não consegue compreender, não force. Então, informe, olha, nesse momento agora eu não consigo pensar em nada, deixa eu relaxar, deixa eu passar algum tempo, vou fazer alguma outra atividade para que isso possa me ajudar a pensar novamente de forma gradativa até chegar ao resultado. Mas não adianta você se permitir a ter essa obrigatoriedade de, naquele momento, você ter que dar uma ideia criativa, que às vezes essa ideia ela não vem. Bom, o quarto tópico, entender para criar. Isso está totalmente ligado à questão do conhecimento, né? Então, você se manter criativo é você buscar conhecimento. Então, para eu poder criar, eu preciso entender. E esse entendimento ele vem exatamente através de leitura, através de debates, através, né, de discussões, através de interações. Então, tudo que for referente à questão da criatividade tem a ver com a questão do detalhe, né? Se todo mundo sabe, como é que eu posso dizer? Se todo mundo compreende algo na sua totalidade, pode ter um detalhe que faça a diferença. E aí é esse detalhe que vai fazer com que você seja mais criativo ou que aquela ideia surja, né? Agora, para isso, é preciso a gente estudar, é preciso a gente compreender o que acontece à nossa volta, né? Isso tem a ver com o quinto tópico, que é o fato de você estar aberto, né? Então, ou seja, o fato de você compreender coisas que até então você não compreendia, ou você começar a conviver com pessoas que até então você não convivia, isso vai fazer com que você cresça e que você evolua. E esse processo de evolução tem tudo a ver com criatividade, né? Sexto tópico, anote. Então, por mais que seja banal uma determinada ideia, e a gente viu isso lá no começo do slide, sempre é importante você anotar. Porque às vezes você pode esquecer, você pode, naquele momento da sua ideia, pensar em algo extremamente criativo e que, se você deixar para anotar depois, aquela pequena ideia sumiu. E às vezes você fica, poxa, eu tinha uma ideia, eu queria fazer algo especificamente assim, mas eu não lembro mais o que. Então, por mais banal que seja uma determinada ideia, ela é banal naquele momento, mas quando você começa a estudar, quando você começa a sistematizar, pode ser uma grande ideia, né? Bom, sétimo, né? Procure aí sempre melhorar o seu poder de ser criativo, né? E como é que a gente faz isso? Bom, lendo, discutindo, sendo empreendedor, indo além dos seus horizontes. Oitavo, não tema, é a questão do medo. Então, se você começar uma ideia já com medo, provavelmente você não vai conseguir executá-la, né? Então, não descarte essa ideia, por mais desafiadora que seja. Olha, não estou utilizando a palavra dificuldade, tá? Por mais desafiadora que seja, não tema, ou seja, não dê um passo para trás. Compreenda, estude, sistematize tudo para que você possa seguir adiante, né? Lembre que o desafio ele faz parte desse processo de estímulo, né? O erro faz parte do processo de aprendizagem. Não é pelo erro que a gente vai dar um passo para trás, pelo contrário, a gente vai seguir adiante. Não significa que seja fácil, é desafiador, mas isso vai permitir que você evolua. Bom,
O nono, eu acho extremamente importante, né? Claro, como todos os outros, que é a questão de você aprender a derrubar as crenças limitantes. Ou seja, né, o que são essas crenças limitantes? Inclusive, tem até uma frase que muitas vezes a gente termina falando. Ah, mas tal pessoa sempre foi mais inteligente. O cara fez cursos, por isso é criativo. Fulana morou em Nova York, por isso é descolada. Não consigo ser criativo. Gente, esses conceitos enraizados, eles prejudicam muito a nossa mente, e esse tipo de conceito é chamado de crença limitante, ou seja, você está se limitando aí adiante porque você está se comparando com outra pessoa que é diferente de você, que teve experiências diferentes. Mas veja, não significa que uma pessoa que, por exemplo, morou fora, seja mais criativa do que você. Você pode também ser tão criativo como ela, ou até mais, porque você também viveu outras experiências, não as mesmas experiências que essa pessoa ou essas pessoas vivenciaram. Né? A crença limitante derruba muito você, porque você entra no processo de comparação e você acha que não tem condições de alcançar aquele mérito. E tem, né? Através de todas essas dicas que a gente já acabou de passar para vocês. E a terceira e última dica, que não poderia ser menos importante, é a ideia de melhorar sempre. Ser criativo é você ter essa continuidade. E aí eu quero fazer uma observação sobre essa formação continuada que vocês estão tendo, né? Então, ao longo de determinados encontros, vocês já estão vendo conteúdos diferentes, e a ideia de vocês verem essas formações é exatamente para que vocês melhorem sempre, e essa melhoria, ela advém exatamente dessa criatividade. Com certeza vocês não eram as mesmas pessoas lá atrás, quando vocês começaram a assistir a formação, em comparação com o dia de hoje. Por quê? Porque você já viu, né, várias formações, você já adquiriu vários conhecimentos, e isso fez com que você venha melhorar a sua capacidade profissional. Isso não serve só para você que é aprendiz do CIEI, isso é importante para a vida toda. Então, terminou um curso, procura outro, procura fazer mais cursos de qualificação ou procura se especificar na área que você mais gosta. Quanto mais você melhorar, melhor vai ser o teu desempenho, não só profissional, mas pessoal. Bom, eu trouxe para vocês aqui um vídeo do Murilo Gun, que é uma referência em relação à questão da criatividade. É um cara super novo, é um cara que passou já por várias experiências e compartilha com vocês essas experiências. A gente não vai passar aqui o vídeo para vocês, mas no slide tem um link, então assim que vocês tiverem tempo, e lembre-se que o tempo precisa ser administrado, vocês podem assistir, que vai ser extremamente relevante para reforçar tudo isso que a gente está falando. Bom, eu trouxe também aqui uma dica de um livro, né, do Austin Kleon, que é Siga em Frente. São 10 maneiras de você manter a sua criatividade e momentos bons. Como eu falei para vocês, a criatividade ela advém exatamente do conhecimento. Né? Então, quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente se compreender, melhor vai ser a nossa postura, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Então, querem uma dica de livros? Essa aí é uma das dicas de vários livros que vocês encontram na literatura que trabalha com o tema da criatividade. E para finalizar esse momento, eu trouxe para vocês uma frase de reflexão que eu espero que seja uma semente plantada e que essa semente floresça. Né? Seja criativo, invente e faça diferente, porque o óbvio, minha gente, todo mundo faz. Então, se você realmente quiser ser criativo, então utilize essa diferença para que você se destaque. Né? É importante a gente ver determinados exemplos que deram certo, mas também a gente fazer essas adaptações para a gente ser criativo. Porque se todo mundo fizer a mesma coisa, qual vai ser o teu diferencial? Nenhum, né? E aí você utilizando a criatividade em função exatamente daquilo, entre aspas, que é óbvio, você com certeza vai ter um diferencial na tua vida, seja ela profissional, seja ela pessoal. Gente, então é isso que eu tinha para conversar com vocês, né? A ideia de trazer esse conteúdo é exatamente para a gente bater esse papo. Vocês, jovens aprendizes, vocês provavelmente já têm algumas experiências vividas no programa. Levem essa experiência para a vida de vocês,
utilizando tudo aquilo que vocês aprenderam, mas trazendo um toque de criatividade para que vocês consigam aí alcançar o sucesso que vocês tanto almejam. Então, contem sempre com a gente, o CIE está aí de portas abertas, e eu desejo sucesso a todos vocês nessa jornada. Grande abraço.